Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia e manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Conforme prometido, estamos aqui para a segunda parte do programa, os desafios de um cirurgião geral atuando no Sistema Único de Saúde. Eu e o Aloysio aqui, meu amigo, não deixamos o Dr. Luiz Eduardo Corrêa Miranda ir embora sem gravar esse segundo programa. E eu já começo esse programa, Luiz, fazendo uma pergunta para você que todo telespectador quer saber. E como é que fica a cirurgia da obesidade no SUS? Bem, o nosso hospital lá em Recife, ele é um dos hospitais que mais opera obesos aqui no país. Nós operamos aí 5, mais ou menos, ou 6 por semana e continuamente, há muitos anos já. A cirurgia da obesidade no SUS, ela tem sofrido uma influência da cirurgia laparoscópica. Quando a cirurgia da obesidade começou há 20 e tantos anos atrás, as cirurgias eram feitas mediante uma laparotomia, ou seja, o abdômen era aberto pelo cirurgião e ali a cirurgia era realizada, não é? Já há uns 15 anos, talvez, uns 12, 15 anos, a maioria dos procedimentos, se não a totalidade, é feito mediante laparoscopia, ou seja, mediante pequenas incisões, por onde nós passamos uma câmara e instrumentos e por ali fazemos a cirurgia da obesidade, né? O problema é que essa tecnologia aí é muito cara. Certo. Nós precisamos de insumos hospitalares que são importados e com o dólar nas alturas, você pode imaginar que para isso impacta. O SUS, isso fica muito pesado, não é? Então, o que aconteceu ao longo desses anos é que muitos serviços que faziam a cirurgia a céu aberto, pelo país todo, eu acho, e lá em Recife também, deixaram de fazer. Porque os cirurgiões, eles acham que você fazer a cirurgia a céu aberto é um retrocesso. Certo. E na sua opinião, é? Na minha opinião, certamente é um retrocesso. Nós continuamos a fazer essas cirurgias a céu aberto. Hoje nós temos lá no nosso hospital, eu não faço a cirurgia da obesidade, porque tem um grupo que só faz isso. Eu não opero mais nada, só opero obesidade, porque a demanda também é muito grande, enorme. Né? Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade no Verdade. Ocidente, pelo menos, se não no mundo todo, mas no pegar Ocidente. o sobrepeso, então, eu acho que, meu Deus do céu. Vai dar mais de 50% da população, incluindo nós. Nos incluindo, que é um problema. É um problema. Eu estou com um problema Vamos menor. mudar de assunto. Então, o problema está menor, mas continua um problema. Nós, lá no nosso hospital, como nós tínhamos um programa que era um programa importante ali para o Estado, porque operávamos muitos anos, nós continuamos a operar mesmo a céu aberto. Tá. E de talvez uns 2 ou 3 anos para cá, nós temos tido condições de fazer isso por laparoscopia. Certo. Então, o índice de complicação é menor com a laparoscopia? Veja, Ele é um doente de alto risco, né, Luiz? O problema não é a cirurgia, o problema é o obeso, né, Volpi? Porque o obeso, ele é uma bomba metabólica, né? Qualquer complicação que tenha, ele rapidamente ele descompensa, precisa de UTI, faz complicações tromboembólicas. O problema é o obeso, não é a cirurgia. Então, nós temos lá no nosso serviço o método aberto e o laparoscópico. Isso, aliás, você vê, a pandemia, ela trouxe muitos problemas a todo mundo, né? Mas para o nosso hospital ela foi boa. Por quê? Porque o nosso hospital lá em Recife, o Hospital Universitário da Oswaldo Cruz, ele é um hospital referência para doenças infecto-contagiosas. Certo. Nós recebemos lá os pacientes com todo tipo de doença infecciosa, tétano, raiva humana. É muito interessante lá para a graduação. E quando veio a pandemia, ele foi o primeiro hospital a ficar aberto e dedicado ao controle da pandemia. E isso significou uma injeção grande de recursos para modernização de UTIs,
ampliação de bloco cirúrgico, reforma das unidades, compra de equipamento. Pena que a gente precise de uma pandemia para que as autoridades enxerguem que precisam pôr dinheiro. Pôr dinheiro. E com esses recursos que entraram e foram muito bem aproveitados, nós tivemos condições de licitar os equipamentos para fazer a parte laparoscópica. Porque não adianta você ter o equipamento para fazer a cirurgia, mas não ter uma UTI preparada caso o doente precise. Claro. Né? Já começa até pelo instrumental e pela mesa, pela cama que você precisa, porque para suportar esse peso. É literalmente tudo personalizado. Tudo personalizado. A cama, tem pacientes lá que só são movidos com guindaste. Você não consegue ter uma equipe de enfermeiros para mudar a posição do paciente, por exemplo. Sim. Então, a gente teve condições de organizar a casa. E hoje nós temos um bom movimento de cirurgias laparoscópicas e laparotômicas para tratamento de obesidade. Mas isso não aconteceu em todos os hospitais, entendeu? Então, muitos hospitais que faziam a cirurgia a céu aberto, no passado, hoje não fazem nem a céu aberto e nem laparoscópico. Nem laparoscópico. E agora, pegando um gancho aqui, Luiz, nós estamos, Aloysio, conversando e aproveitando a tua experiência. E como que a gente vai fazer com a quantidade de obesos que temos para resolver esse gargalo? Então, seja por laparoscópica, seja por aberta, enfim. Pensando naquele obeso realmente que precisa da cirurgia, não só por uma questão estética, mas também de saúde, né? De saúde pública e tudo mais. O que você, que milita há tanto tempo nessa área, como cirurgião geral, bem-sucedido, professor, o que você vê de solução para essa fila? Então, eu acho que a solução é cultural, não é? Eu sempre digo que quando você opera um obeso, você tira dele o único órgão que funciona bem, que é o estômago. Porque, não é? O órgão que funciona melhor nele é o estômago, porque ele se alimenta com a quantidade de alimentos muito maior do que você, do que eu, do que o doutor Aloysio, e dá conta daquilo ali e pede mais, entendeu? E você vai lá e opera o estômago dele, mas não opera o juízo. Ele continua mentalmente um obeso, né? E se ele não pode comer, muitas vezes ele desvia essa compulsão para bebida, para droga, para depressão. Entendo. Então eu acho, você vê, nós temos uma epidemia de obesidade aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas não tem na Europa, não tem na Ásia na mesma proporção. A questão é cultural, não é? Você precisa educar as pessoas desde a mais tenra infância, desde a sua escola lá, a ter um padrão de vida saudável. De maneira que ele não chega, o camarada que vai chegar na obesidade vai ser uma exceção e não a regra como é hoje. Isso eu vou falar para você, questão de cultural, de educação é importante. Eu vou falar por mim, tá? Eu, quando comecei a tratar minha obesidade, para não dizer que eu pesava 190 quilos, eu pesava 189,900 gramas. Você foi operado? Não. É aí que eu vou chegar ao ponto. Hoje eu estou pesando 128 quilos. Então foram lá 60 e tantos quilos a menos. Faz exercício assim, toda semana. Eu faço atividade física 5 vezes na semana, faço acompanhamento com nutricionista, ou seja, e não é tão rápido quanto a bariátrica. Não é. Ou seja, a minha média é de perder 10 quilos por ano, ou seja, de forma contínua, mas lenta. Então acontece muito isso. Parabéns. Eu tive que me reeducar, tanto na atividade física quanto na alimentação. Hoje, para mim, já não é mudança de estilo de vida, hoje já é o meu estilo de vida. E acontece justamente uma coisa que você falou. Quem me conhece pela primeira vez fala assim, nossa, cardiologista gordo. E outra, e quem me conhece há muito tempo e me vê hoje, depois de um tempo, fala assim, você fez bariátrica? Que bom. Porque são 100 e tantos quilos, é uma diferença muito grande. É brutal. E aí que eu falo para você, que você falou da mobilidade. E realmente, quando eu estava muito mais obeso, eu era hiperobeso, minha mobilidade era extremamente limitada. Então, esses pacientes recém-operados, eles estão nessa condição. E eu sou testemunho. O Aloysio, ele faz atividade física e ele realmente se engajou e segue direitinho. Eu sou aqui a testemunha. É muito difícil. Eu tenho um colega lá muito querido, um cirurgião pediátrico lá, ele é mais baixo do que eu, pesava aí uns 120 quilos, né? E hoje ele está mais magro do que eu.
Ele realmente mudou o estilo de vida dele, mudou a alimentação e ele fala assim para mim, eu pedalo 20 quilômetros todo dia. Toda manhã, acordo às 4h30 da manhã para pedalar. Mas é muito difícil, Luiz, muito difícil mesmo. Tanto você quanto ele são vitoriosos, porque é difícil. Mas se vocês podem, por que os outros não podem? Exatamente. Claro. E no começo, assim, eu tinha pelo sobrepeso, eu tinha uma dor no quadril. É claro. Uma dor, assim, eu fazia Joelho, 15 quadril. minutos de caminhada, meu quadril era limitante. É claro. Hoje eu caminho 10, 11 quilômetros nas minhas atividades físicas e nada, zero dor. Parabéns para você. Luiz, eu te pergunto, quais são os desafios futuros para a cirurgia geral no Brasil? Essa pergunta vale $1 milhão, né? Eu acho que... Nós estamos vivendo a febre da robótica, né, Volpi? Sim. Há uma pressão enorme da indústria, dos hospitais, para que se opere uma verruga por robótica, né? Você sabe, daqui a pouco nós vamos estar operando hemorroida pela boca e tirando o dente pelo ânus, né? Porque Essa é ótima! Porque realmente dentro da cirurgia geral, da cirurgia do aparelho digestivo, a laparoscopia já atende muito bem a maioria das necessidades. Sim. Você vai na literatura aí. Eu tenho um colega, hoje a colega está lá nos Estados Unidos, mas ele foi aluno meu, foi pós-graduando, eu que orientei a tese dele, ele está lá nos Estados Unidos agora. Que bacana. E ele, inclusive, parece fisicamente muito comigo, o povo diz que ele é meu filho, sabe? E ele trabalha num serviço que tem lá 16 robôs só para treinamento. Caramba. Ora, você precisa usar isso aí. Então, eles operam hérnia da parede abdominal com robô. Eu tenho um serviço de hérnias lá no hospital universitário que a gente opera com anestesia local. Claro, são pacientes selecionados. Você não vai operar uma hérnia gigante, complicada, com anestesia local, mas aquele paciente idoso, magrinho. Luiz Eduardo, fala pra gente, quais são os novos desafios aí para o futuro da cirurgia geral no Brasil? Então, mas aguarda um pouquinho, que essa pergunta vai ficar para o segundo bloco do programa. Voltamos já, não saia daí. Bom, voltamos aqui com o Dr. Luiz Eduardo e reafirmando a pergunta. Dr. Luiz Eduardo, quais são, melhor dizendo, os próximos desafios para a cirurgia geral no Brasil? Eu diria, Aloysio, que o desafio da cirurgia geral é sobreviver. Pelo seguinte, o Volpi se lembra, né? Quando nós nos formamos, nós operávamos úlceras duodenais e gástricas, né? Esse tipo de cirurgia desapareceu, assim como desapareceram outros tipos de cirurgia. E eu acho que hoje em dia nós operamos, boa parte do nosso esforço é para operar pacientes com câncer. E eu acho que em mais algumas décadas o câncer vai ser uma doença de tratamento clínico com alta chance de cura, como é o linfoma hoje em dia, como nós temos avançados nas leucemias. Então, o que vai sobrar para a cirurgia? Eu acho que esse é o grande desafio. Sobrarão os traumas, que eu espero também que com o aperfeiçoamento da sociedade a gente tenha menos traumas, né? Menos baleados, menos acidentes, menos... Acho que a realidade do Brasil está um pouco longe dos baleados e acidentes, mas de toda maneira, né? Mas nós podemos ter fé. Podemos ter fé. Podemos virar um Japão de... sem dúvida, sem dúvida. Então, o que vai sobrar para a cirurgia? O que sobrará? Eu acho que sobrarão, daqui a talvez 100 anos, né? Quando os nossos netos estiverem aqui fazendo essa entrevista, eu acho que o câncer vai desaparecer do tratamento cirúrgico, os traumas, e sobrarão aquelas doenças congênitas, as hérnias ainda perdurarão por aí, e eu espero que elas sejam operadas
mais ou menos como nós operamos hoje. Quer dizer, sem o envolvimento de uma tecnologia que torne inacessível para a maioria das pessoas. Acho que nesse momento aqui, a curto prazo, o desafio, o grande desafio do cirurgião é tornar a cirurgia acessível, palpável, concreta para aquelas pessoas que realmente precisam deles, sem mimimi. Entendi. Luiz, eu queria, aproveitando essa pergunta, aproveitar a tua experiência, que é um grande amigo, e conheço você já há muitos anos, e para falarmos um pouco sobre a próxima geração de cirurgiões. Você tem disse uma coisa que eu também tenho uma grande preocupação. Hoje nós estamos formando, e você é professor, você sabe disso, uma geração de cirurgiões que estão voltados mais para a parte endo. E nós sabemos muito bem que a cirurgia não se aprende em livros. A cirurgia é o mais velho ensinando o mais novo. Né? E como é que fica, na tua visão de educador, a próxima geração de cirurgiões? Bem, Volpe, essa é uma pergunta muito assim, até difícil de responder. Eu estou deixando a parte dura para mim, assim como nós somos amigos, para você não ficar bravo depois, né, Luiz? Eu tenho muita preocupação. Eu também. Não só com o cirurgião que vai ser formado daqui para frente, mas com o médico que vai ser formado daqui para frente. Nós temos testemunhado aí, as gerações novas agora são muito diferentes de nós, né, Volpe? Muito. Muito diferentes. Eu acho que eles não conseguiriam fazer a residência que a gente Não fez. conseguiriam, certamente. Mas não é só isso. Você vê, assim, eu estou lá no meio dos estudantes, dos residentes, o que a gente mais ouve deles é dizer que eles estão preocupados com qualidade de vida. Bem, eu acho que está certo, todo mundo tem que se preocupar com a sua qualidade de vida, mas nós, doutora Luiz, você, nós somos sacerdotes, né, Volpe? Nós nos formamos há 25 anos atrás, cuidamos da nossa família, das nossas pessoas queridas, mas jamais saímos do lado dos nossos doentes, não é? Até porque, Luiz, eu vou dizer uma coisa para você. Desculpe te cortar, mas assim, fazendo parte desse nosso brainstorm aqui, nós tivemos modelo. Não tem a então, dúvida. o que me preocupa hoje muito é a falta de modelo. A falta de modelo. Porque, veja, nós tivemos modelo. Sim. Você concorda? Concordo. Nós tivemos modelo. Certo, Luiz? Nós tivemos gente que dizia o seguinte: privilégios. Olha, eu vou exigir que você fique aqui do lado do doente, porque eu, que sou teu professor, eu estou aqui. E se eu estou aqui, você que é aluno vai ter que estar aqui. Problema isso. Você concorda? Então, assim, eu estou muito preocupado, porque assim, eu sei e você sabe que a especialidade cirúrgica, ela é uma lapidação contínua, lenta, né? É o que eu digo. Você fazer a cirurgia não é você saber indicar quando não fazer, né? Então, assim, ensinar, pegar na mão, olha, vira agulha, né? Olha, solta um pouquinho a mão. Respira, porque às vezes o cara está tão tenso que ele não respira. Que você fala assim, olha, fica tranquilo, se der algum problema, eu assumo a cirurgia. Você fica sossegado que não vai dar problema, que aí a pessoa relaxa, aí ela consegue fazer. Eu fico me perguntando hoje, como que nós vamos fazer essa virada? Como é que quando a gente parar, nós vamos criar a próxima geração? É o que me preocupa. Eu vou te contar uma coisa que vai te deixar estarrecido. É uma faculdade de medicina, né? Então, eu trabalho muito com os doutorandos, que são os meninos, os doutorandos, são aqueles meninos que estão já para se formar. Sexto ano, né? Eu estou explicando porque a sua audiência então, talvez exato, não entenda. é o sexto ano da faculdade, é o já último estão saindo ano da graduação, isso. E nós temos lá, por conta dessa política aí de formar médico, nós temos lá 150 alunos por ano. E o hospital chega no quinto e no sexto ano, você tem ali 300 estudantes. E as enfermarias não comportam isso aí. Então, eles vão passar num estágio de cirurgia, por exemplo, que tem lá 2 meses. Você vai passar a visita de manhã, leito a leito, no nosso tempo, todo mundo conhecia todos os casos. Não interessava quantos casos tivesse na enfermaria. Meu Deus. Ora, o menino começa a passar o caso ali, você percebe que ele não domina o caso. Você sabe como é que eles fazem, rapaz? Como eles são muitos estudantes,
o número de estudantes é maior do que o número de pacientes, eles dividem aqueles pacientes entre eles e dividem a evolução dele. Quer dizer, você vê o doente hoje, você não vê no dia seguinte, no outro dia, no terceiro dia. Cada dia é um diferente que vê. Entendeu? Então não há uma... E eles acham isso natural, entendeu? Eu passo a visita e falo, olha, no meu tempo, se você passasse uma visita dessa, aí você estava reprovado no seu... A gente não operava nada, você lembra, né? Lembro. Se você não soubesse o caso, você nada, ficava e não deixava você fazer nada. E o que eu percebo é que essas novas gerações não têm o mesmo compromisso que nós aprendemos a ter com os nossos professores, entendeu? Com os nossos modelos. Isso me preocupa, Luiz. Eu procuro servir como modelo para os meus estudantes, sabe? E é muito gratificante que às vezes eles reconhecem isso, a gente é homenageado, é bacana, isso foi é um muito modelo legal. legal para mim. Mas eu percebo que eu não atinjo a maioria. Ainda mais, aconteceu uma coisa, essas últimas gerações aqui, eu não conheço mais o estudante, porque ele passou por mim de máscara. Entendeu? Chega no dia da graduação, ele vem me cumprimentar, você foi meu estudante? Fui, doutor Luiz, o senhor não lembra de mim? Não lembro, porque eu te conheci de máscara o tempo todo, você não tirou a máscara no momento nenhum. Luiz, esse é um tema que daria um programa inteiro, né? E é um tema que realmente me preocupa. Muito sensível. E sensível, e assim, eu vejo que está faltando paixão. Na nossa época, se precisasse limpar o chão da sala de cirurgia para poder operar, a gente limpava. Limpava porque você queria aquela oportunidade, você queria sorver daquele docente, daquele mestre, os ensinamentos. Era a sua chance de estar perto de um Adib, de um Zerbini, do próprio Braille, de vários que fizeram parte da nossa formação. E assim, eu não vejo isso hoje, essa paixão, essa gana, essa vontade, esse compromisso realmente. Então, isso daria, nossa, um programa inteiro. Mas eu quero ainda aproveitar a tua estada aqui, eu e a Luiz, eu queria te perguntar o seguinte, você foi diretor do Hospital do SUS. Fui. Como que é gerir um hospital público? É um caos. Eu vou te falar, eu já fui na minha vida gestor, já fui, sou médico e uma outra grande profissão que é ser professor, né? Vou te afirmo, não há nada melhor do que ser médico. O gestor do SUS, você sabe que a economia é a gestão de recursos insuficientes, né? Sim. Você tem recursos insuficientes com oportunidades diversas. O mesmo dinheiro que você usa para comprar um antibiótico, você tem que usar para comprar um equipamento, para comprar uma farmácia. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos na época, isso já faz 10 anos, graças a Deus, nós tínhamos lá no nosso hospital um orçamento diário, um orçamento mensal, que era maior do que 90% dos orçamentos das prefeituras do interior do... E esse orçamento não chegava em setembro. Olha isso. Quer dizer, que de setembro até fechar o ano fiscal, você tinha que ficar ali fazendo malabarismos, né? E com os órgãos fiscalizadores na sua cola, né? Sim. Na sua cola. Olha, por que você comprou isso sem licitação? Por que esse produto aqui não foi licitado? Como é que foi essa licitação? Então, é um caos. Eu digo assim, ó, que a gestão de um hospital público desse, ela tem dois aspectos. Um é o papel de bombeiro. Todo dia tem um incêndio. Todo dia tem um incêndio para você apagar. O mais fácil é operar, né, Luiz? De tudo, o mais fácil é operar, né? E o outro papel é o papel de gestor mesmo. Fazer o planejamento, um planejamento estratégico, enfim, uma gestão madura daquele hospital, né? O grande problema que nós temos, além do sistema de financiamento, é o sistema humano. Nós temos lá no nosso hospital, boa parte dos funcionários já são pessoas idosas, que não se aposentam porque ganham uma produtividade boa ali e ficam prolongando a sua profissão. Não tínhamos, isso está evoluindo muito. Olha, eu vou te falar, não desejo a ninguém, viu? Estivemos aqui com o meu querido amigo Luiz Eduardo Correia Miranda,
falando sobre os desafios de um cirurgião geral atuando no Sistema Único de Saúde. Luiz, olha, é um prazer enorme entrevistar você. Foi todo meu. Ficamos muito agradecidos pela tua presença. Você forneceu para nós muito conhecimento. Tenho certeza que todos em casa, não é, Luiz? Com certeza. Aprenderam muito com o meu querido amigo Luiz Eduardo Corrêa Miranda. Eu quero mais uma vez te agradecer pela segunda parte aqui do nosso programa. Nós estamos batendo papo e você vê que tem assunto e tem coisa, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Muito obrigado mais uma vez, Luiz. Eu que agradeço ao seu convite, ao convite do Dr. Aloysio, e quero dizer que foi uma honra ter estado aqui com vocês no dia de hoje. Muito obrigado, Luiz.